Olá a todos do Hematolog, eu sou Juliana Dallagnol, sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e estou aqui com as minhas colegas Mariana Kerbaui, Lucila Kerbaui. Elas vão estar defendendo aí um ponto em contraponto sobre CAR-T-cell e bispecífico e mieloma múltiplo. A Lucila, então, como a representante da terapia celular do Einstein, nossa gerente, e a Mariana, como nossa representante do Centro de Excelência de Mieloma, vai falar um pouquinho de bispecífico. Queria que vocês primeiro introduzissem o tema. Lucila, você primeiro, explica um pouquinho sobre CAR-T-cell e mieloma múltiplo. Antes de mais nada, muito obrigada, Ju, pelo convite, por estar aqui com vocês. Então, esse é um tema muito interessante, né? Porque são duas terapias que já se tornaram realidades no mundo. Aqui no Brasil, eu posso dizer que está cada vez mais próxima, principalmente em relação às células CAR-T, de se tornar uma realidade. Os bioespecíficos já são, né? O uso dos bioespecíficos. E aí, eu acho que antes de mais nada, era legal explicar o que seria, né, essa terapêutica. Então, as células CAR-T são linfócitos T do próprio paciente que vão para um laboratório especializado, lá eles são modificados geneticamente e vão expressar um receptor, que é chamado receptor quimérico de antígeno, o CAR, no inglês, né? E aí esse receptor, ele vai fazer com que o linfócito T realmente enxergue o antígeno tumoral e a partir daquele momento em que ele se liga naquela determinada proteína presente no tumor, esse linfócito T vai se tornar plenamente ativado e vai ter a capacidade de matar a célula tumoral. Então, a gente está juntando toda aquela capacidade de matar de um linfócito T, tornando ele ainda melhor para exercer essa função, com a especificidade de um anticorpo, como se fosse de um anticorpo bispecífico, uma vez que é como se fosse a porção do anticorpo que se liga exatamente no determinado antígeno, né? Então, a gente está direcionando realmente esse linfócito para essa função. Para mieloma múltiplo, um alvo muito visado é justamente o BCMA. Por quê? Porque o BCMA é uma proteína que está muito presente nas células do mieloma múltiplo e pouco presente em células normais do organismo. Então, quando isso acontece, o linfócito T modificado para expressar o CAR vai conseguir realmente matar muito mais as células doentes, as células tumoral, e pouco células normais do organismo, que é justamente o que a gente quer, porque ele não sabe o que está no tumor e o que não está. Então, ele é um alvo extremamente interessante. Em matéria de CAR-T, nos Estados Unidos, a gente já tem 2 produtos aprovados pelo FDA e que já podem ser até mesmo comercializados. Um é o Idecel, outro é o Cilta-cel. E aqui no Brasil, muito breve, muito logo, a gente vai ter a comercialização do Cilta-cel, que é justamente, então, uma célula, o produto com células CAR-T do próprio paciente, que foi, então, modificado para expressar o CAR contra o BCMA, e que essa realidade está cada vez mais próxima daqui da gente, né? Então, acho que aqui, logo em breve a gente já vai ter a comercialização desse CAR. Em matéria de pesquisa, a gente já tem CARs contra outros alvos do mieloma múltiplo, mas falando mais assim do que pode estar próximo da gente, a gente tem realmente contra o BCMA e aqui vai ter o Cilta-cel logo em breve. Perfeito. E Mariana, então, pensando agora, como é que a gente vai entender, depois da explicação da Lucila, como é que funciona, quais são as principais diferenças que você gostaria de ressaltar quando a gente está em frente, falando de biespecíficos, né, que a gente tem já experiência em mieloma, mas vai ter também para outras, enfim, patologias na hematologia. Eu acho que começa uma diferença crucial é que a Lucila explicou que a gente tem um processo de manufatura para o próprio paciente, individualizado no CAR-T. No anticorpo bispecífico, a gente já começa com uma droga de prateleira, né? Uma droga que a gente não é individualizado para cada paciente, então a gente já tem prontamente disponível quando a gente quiser utilizar. Mas ele, assim como o bispecífico, ele atua através do linfócito do paciente, né? Ele é um anticorpo que ele vai ter 2 alvos, por isso que a gente fala que é bispecífico. Um é para um alvo na célula doente, no caso que a gente está discutindo do mieloma, o principal alvo hoje
é o BCMA também, o mesmo do CAR-T, mas a gente também tem outros alvos e outras drogas, e um outro alvo no CD3, que é o marcador do linfócito T do paciente. Então, ao fazer essa ligação com o linfócito T e com a célula doente, né, com alvo no BCMA, por exemplo, ele vai ativar o linfócito T do próprio paciente para agir contra a célula do mieloma. Então, ele vai ter uma ativação através de produção de citocinas, granzimas, esse linfócito T vai atacar e vai matar a célula doente, e aí a gente já tem um princípio que a gente depende do sistema imune do paciente também. Então, se o paciente, por exemplo, já está muito linfodepletado, já muito politratado, a gente pode ter uma menor ação, a gente pode ter drogas que a gente pode tentar aumentar essa ação da medicação, como, por exemplo, quando a gente ativa mais o sistema imune. A gente tem os fatores, por exemplo, que levam a uma maior resposta, que quando a gente tem mais linfócito T citotóxico, mais linfócitos T de memória efetora, ou quando a gente tem menos linfócitos T regulatórios. Então, como é um elemento do sistema imune, a gente também tem toda essa questão do sistema imune atuando, né, realmente no tratamento, né? Então, não é uma coisa que é independente do sistema imune do paciente. E, como a Lucila falou, a gente tem atualmente o teclistamab, que é um anticorpo biespecífico com alvo no BCMA, mas a gente também tem o talquetamab, que a gente tem o alvo no GPRC5D, e a gente também vai ter o elranatamab, que é um outro anticorpo biespecífico, assim como o teclistamab, que tem um alvo no BCMA também. Então, a gente está com essas 3 opções importantes de biespecíficos no mieloma múltiplo atualmente. Legal. E antes da gente falar, então, em taxas de resposta, eu queria que vocês falarem um pouquinho do perfil de paciente, eu acho que a Mariana pode responder isso, que você escolheria hoje para você indicar, então, o biespecífico e o CAR-T-cell, falando, independente se vai ser anti-BCMA ou não, pensando mais no perfil do paciente, como você pensaria qual é o paciente ideal para ir para o CAR-T, qual seria o paciente ideal para ir para o biespecífico? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós vamos fazendo, não vai ter uma resposta correta, eu acho que é o que a gente vem discutindo em todos os centros e reuniões, mas eu acho que a principal diferença entre eles é que a questão de um estar prontamente disponível e o outro a gente tem um tempo, tanto para conseguir uma vaga, né, um slot para a gente conseguir manufaturar, e o tempo de manufatura do produto. Então, aquele paciente que puder esperar, talvez a gente indique para um CAR-T, mas muitos pacientes não vão ter esse tempo de espera, de aguardar slot, de aguardar manufatura. Então, a gente tem que pensar o tratamento que a gente tem prontamente disponível. E, além disso, acho que a gente vai ter que pensar um pouquinho no sequenciamento, né? Como ambos vão estar funcionando através do linfócito T do paciente, a gente tem que pensar, né? Talvez, por exemplo, se a gente fizer um bispecífico por um longo período de tempo, será que esse linfócito T vai estar adequado para uma coleta, uma manufatura para CAR-T em seguida? Exato. Ao mesmo tempo que o CAR-T é uma terapia né, e depois a gente não precisa ficar tratando Exato. mais. Então, talvez esse linfócito T esteja mais fit para depois a gente vir com uma outra droga em seguida, né? Que isso a gente já tem visto até na prática dos estudos também, mas na lógica, talvez a gente tenha que ir pensando para o sequenciamento mesmo dos pacientes. Exatamente. E, Lucila, assim, a princípio, os resultados, né, quando a gente vai ver em taxa de resposta, em sobrevida livre de progressão, eles são incríveis, né? Uma população extremamente tratada. Você quer reforçar algum dado? O fato agora da gente também estar expondo os pacientes a cartilinhas mais precoces, Exato. isso seria mais interessante? O que você gostaria de reforçar? É isso aí. Eu acho que, assim, quando a gente fala de CAR-T para mieloma múltiplo, a gente está falando de resultados que a gente nunca tinha visto, para principalmente pacientes que já foram refratários ou recidivários a várias linhas de tratamento. E a gente está vendo dados mais maduros, né? Então, no caso do CARTITUDE 1, lembrando, por exemplo, o que seria o CARTITUDE 1? Ele foi um estudo 1/2, em que você fez o uso do Cilta-Cel para pacientes que já tivessem sido, tivessem recebido pelo menos 2 a 3 linhas de tratamento, que já tinham recebido as 3 classes de drogas mais comumente utilizadas para o mieloma múltiplo, então seria antiproteasoma, imunomoduladores ou anti-CD38, e a mediana de número de tratamentos foi muito alta, 6 no caso, então pacientes muito politratados, e hoje a gente tem o segmento desses pacientes por quase 4 anos, além de 4 anos já está chegando, né? E aí a gente vê que a taxa de resposta foi de 98%. Então, quase todo mundo realmente respondeu. E a gente está vendo agora taxas de sobrevida global em 3, 4 anos acima de 60%, o que é muito alta, né? Então, a gente realmente está vendo que para aqueles pacientes respondedores, a curva não desce, é uma curva linda, principalmente para os que respondem e
quase todo mundo respondeu. Então, assim, é algo que quando a gente fala em BI específico, eu sei que foram estudos diferentes, populações diferentes, mas qualquer tratamento que a gente tem disponível para essa população de paciente politratado, a gente nunca viu algo semelhante, né? E hoje, realmente, existem estudos que estão trazendo realmente o CAR-T para linhas mais precoces. Então, a gente tem, inclusive, o CAR-T sendo utilizado para paciente que fez a lenalidomida e que foi refratário, a primeira linha de tratamento, que recebeu de 1 a 2, no máximo 3 linhas de tratamento, que aí entraria os CAR-Titudes 2, né? A corte A, a corte B, paciente que fez transplante e logo recaiu, enfim. E aí a gente também vê respostas muito semelhantes para esses pacientes. E aí, como você disse, né, Ju? E se fizer o CAR-T antes, né? E antes mesmo do paciente se tornar refratário, recidivado, e já tem estudo para isso, como, por exemplo, o CAR-Titude 5, que a gente aqui do Einstein participou, que era justamente pacientes não elegíveis a transplante, ou paciente que se recusava a fazer o transplante, e hoje a gente sabe que o transplante medular óssea autólogo faz parte do tratamento desses pacientes. Então, eram pacientes que entravam no estudo, eles faziam VRD, e depois de 6 ciclos eram randomizados para seguir com mais 2 ciclos de VRD ou manutenção, ou 2 ciclos de VRD e CAR-T, que seria o Cilta-cel. Então, a gente participou desse estudo, e aí a gente vai ter uma noção boa se trazer o CAR-T logo para a primeira linha de tratamento, se seria realmente algo interessante para essa população. E a gente também vai ter outros estudos que vão trazer para pacientes que realmente fizeram até mesmo um transplante e que recaiu. E a gente tem estudo até fase 3 já, né? E nos estudos fase 3, em que a gente vê pacientes que fizeram tratamento para o mieloma múltiplo, foram refratários ou recidivados, e aí você compara realmente o tratamento com células CAR-T ou o tratamento com imunoquimioterapia, mostrando realmente que o CAR-T aparentemente está tendo uma boa vantagem. E aí, com tudo isso, hoje em dia, a gente até mesmo, como já tem esses produtos hoje comerciais, a gente já tem até mesmo estudos de vida real. Certo. E aí, nesse sentido, acho que os estudos de vida real, para nós, trazem ainda mais força, né, a indicar. Então, a gente tem estudos de vida real com o IDCEL, que já está aprovado há mais tempo, e aí eram 70% dos pacientes que receberam o IDCEL na vida real seriam inelegíveis ao CAR-T dentro do estudo KARMA. Então, eram pacientes que, pelo estudo, seria inelegível, e a gente faz na vida real, e ele está mostrando esses estudos, foi até apresentado na IRA do ano passado, enfim, mostrando que realmente os pacientes estão se tornando curados e estão tendo uma sobrevida livre de progressão até significativamente boa. Então, eu acredito que realmente esses estudos, tanto de vida real, quanto o estudo fase 3, que a gente já tem, ou trazendo CAR-T para linhas mais precoces, realmente mostra que essa terapêutica está revolucionando o tratamento do mieloma múltiplo. Concordo. E assim, a gente também sabe que aqui no Brasil a gente está tendo uma experiência muito boa, né? E a gente tem um grande problema da questão dos centros performadores, né? Que é como eles vão chamar aí, os centros que estarão elegíveis a fazer a terapia celular, né? E os biespecíficos têm respostas bem atrativas. Você quer comentar um pouquinho das respostas? Sim, a gente... frente ao CAR-T, talvez a gente não tenha respostas tão gritantes, mas perto do que a gente tinha de resposta nos pacientes politratados, já refratários ou expostos à lena, a inibidor de proteasoma e a anti-CD38, que a gente tinha aí mais ou menos de 40% de taxa de resposta. Com os biespecíficos, a gente já tem mais de 60% de resposta. Então, a gente, né, e uma droga, a princípio, em monoterapia, né? A gente já tem estudos de combinações, mas em monoterapia, os 3 principais que a gente tem hoje em dia, teclistamab, elranatamab e talquetamab, tem mais de 60% de resposta. E com resposta, não é tão importante, mas uma resposta boa também em pacientes que têm doença extramedular, que têm cistogenética de alto risco.
Então, é uma terapia que se mostra bem interessante, pensando realmente que a gente consegue fazer prontamente. Mas lembrar que, assim como o Carticel, ele também tem efeitos colaterais que a gente precisa conhecer e aprender a manejar, né? Essas medicações podem ter liberação de citocinas, principalmente no início, então a gente tem recomendação de fazer essas medicações inicialmente no internados, né, para fazer um escalonamento de dose até chegar na dose alvo, que seria ambulatorial. E também a gente tem que tomar cuidado com neurotoxicidade. Então, o que a gente aprendeu com o Carticel, aqui no nosso centro a gente fez diversos treinamentos para isso, a gente traz também para o bispecífico. Talvez o centro que não tenha esse treinamento para Carticel precisa realmente conhecer e fazer protocolos e institucionais e tudo mais para a gente ter muito cuidado quando a gente fazer essas medicações. E a gente tem, né, os dados mostram aí também mais de 70% de liberação de citocinas, por exemplo, mas na maior parte grau 1 ou 2. O que a gente se questiona agora trazendo para a vida real, um paciente com perfil, muitas vezes com a doença em progressão, será que a gente não vai ter mais toxicidade, mais eventos de liberação de citocinas mais graves? Então, acho que tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente estiver prescrevendo dentro das nossas instituições com esses pacientes, né? Então, as respostas são sim muito boas, mas a gente tem que conhecer a medicação para fazer da melhor forma possível para o paciente. Mas o perfil de toxicidade, a princípio, né, comparando, né, um com o outro, né, se a gente, né, de novo, são terapias diferentes, mas ele tem um perfil de toxicidade bem mais tranquilo e manejável, né? Fazendo esse escalonamento de doses que eles recomendam, os estudos mostram que a grande maioria dos casos, apesar de ter mais de 70% de liberação de citocinas, são grau 1, no máximo grau 2. Então, grau 1 seria aquele paciente que a gente trataria com antitérmico, né, alguns centros já fazem uma medicação que é o tocilizumab, mas realmente sem gravidade para o paciente, mas que precisa, né, de um cuidado de estar próximo ao centro, estar internado para a gente poder manejar da melhor forma possível. E colocando aí cenários hipotéticos, fiquem à vontade para responder. Então, a gente, no Brasil, né, a gente teve primeiro o bispecífico anti-BCMA disponível, e a gente vai ter meio que mais ou menos ao mesmo tempo um bispecífico com outro alvo, GPRC5D, e o CAR-T anti-BCMA mais ou menos ao mesmo tempo, né? E aí fica uma pergunta que eu acho que é a minha e de várias pessoas, é tipo, como eu vou escolher, o que vocês, enquanto especialistas, pensam em pontos fortes para escolher uma terapia ou escolher outra terapia? Eu acho que falando um pouquinho, né, que a gente falou bastante dos alvos do BCMA, quando a gente tem um alvo no GPRC5D, que já é uma realidade para o bispecífico, ele é um alvo que ele pode trazer um perfil de toxicidade um pouquinho diferente. Além de ter também a liberação de citocinas e possível neurotoxicidade, a gente pode ter também eventos que é alteração de paladar, alteração de pele, alteração de unha, que também a gente, usando a medicação, provavelmente a gente vai ter mais familiaridade e saber manejar, mas são efeitos colaterais, principalmente a alteração de paladar, né, pode trazer um prejuízo importante de qualidade de vida para o paciente. Então, tem essa questão desse manejo à parte. Mas, com relação ao sequenciamento, tem o trabalho, o estudo do talquetamab, ele foi muito interessante, que ele já mostrou a corte de pacientes que já tinham sido expostos a uma terapia celular antes, inclusive ao Carticel, porque eu acho que eles já entendem que ele vai ser uma alternativa para o paciente que já utilizou o alvo do BCMA, e ele vem, né, como alguém que recaiu após o uso, seja de CAR-T, seja do anticorpo bispecífico com alvo no BCMA, que a gente vai utilizar o talquetamab. E a resposta foi muito boa nesse grupo de pacientes que já recebeu, né? Foi mais de 70% de resposta. Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade para a gente, né, quando a gente for fazer o sequenciamento, de utilizar realmente, por exemplo, se a gente tiver disponível um CAR-T, e ele, depois de 3 anos, né, se ele recair após esse tempo que a gente tem do CAR-T, a gente utilizar, por exemplo, um outro alvo, que é o alvo do talquetamab. Então, o estudo mostrou que ele responde depois disso. Isso. Eu sou dessa linha mesmo. Assim, não estamos colocando aqui na mesa as questões de dificuldades, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem questões importantes em relação à aprovação de plano, o CAR-T vai vir com valor próximo a 3 milhões de reais, não é uma terapêutica barata, tem toda essa questão que eu não... Mas se eu tenho disponível, né? Se eu tenho disponível, eu acho que hoje a minha tendência seria, faz o CAR-T, que queira ou não, é uma terapêutica que a gente está falando de taxas de respostas altíssimas, qualidade de vida, porque assim o paciente vai internar para fazer uma linfodepressão, vai receber as células CAR-T, mas depois de um tempo aí, vamos dizer uns 10, 14 dias, ele estando bem, ele pode ir de alta.
A gente sabe que os efeitos adversos mais importantes acabam acontecendo no primeiro mês, né? E aí, ele só vai ser acompanhado, o tratamento em si já foi feito. E se a gente consegue com que ele fique curado, acabou ali, é um tratamento finito. Aí, se não responde, no futuro recai, eu teria sim uma tendência a buscar um novo alvo. E apesar de ter estudo que usa um biespecífico até mesmo contra o BCMA como uma opção pós-CAR-T, a gente tendo disponível, por exemplo, o talquetamab, que é contra o novo alvo, eu teria uma tendência. Então, assim, no meu mundo ideal, que eu tivesse tudo para escolher, essa seria uma sequência que eu acho muito atrativa para o paciente, né? Pensar em algo que ele vai ficar curado e parar ali o tratamento, e se necessário, a gente pensa num bispecífico pós-recaída. E qual paciente você não indicaria CAR-T-cell? Olha, Ju, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que, assim, a gente tem que olhar muito bem o performance status desses pacientes. Então, isso, assim, independente de mieloma múltiplo, independente da doença, se é linfoma, se é mieloma, se é LLA, o mais importante de tudo é a performance status. E a gente saber que não é uma alternativa milagrosa em paciente que, infelizmente, está com uma performance status muito ruim. Então, eu tenderia realmente a reservar as células CAR-T para aqueles pacientes que, apesar de uma doença que progrediu, enfim, que mantém um bom performance status. A gente sabe que realmente o nível de toxicidade acaba sendo relacionado à carga tumoral desses pacientes, mas isso, no final das contas, não limitaria, porque o próprio estudo mostrou que mesmo pacientes que tinham carga tumoral elevada acaba sendo curado, mas assim, paciente que está em performance status ruim, eu acho que não. E lembrar um ponto super importante, tá? Que não é um tratamento que está disponível. Sim. Você vai ter um tempo em que esse paciente vai ficar esperando a manufatura. Então, assim, se é um paciente que já está numa doença em plena progressão, rápida progressão, e que a gente, talvez a performance status tenha deteriorado muito em questão de um mês e meio, esse paciente não é para CAR-T. Porque imagina, esse paciente que você está vendo agora, pode ser que não seja o mesmo paciente que daqui 1 mês ou 2 meses. E aí chega o CAR-T, você está com o CAR-T na sua instituição e o paciente já não tem mais condição de receber. Então, esses pacientes, com certeza absoluta, o CAR-T não é indicado, né? Tem pontos... Disfunção renal é um limitante para você? Não, principalmente quando a gente está falando de mieloma múltiplo. Porque o próprio, a gente hoje na vida real faz e usa, por exemplo, a bendamustina. Tá com medo, tem uma função renal com clearance abaixo de 30, exatamente. Na hora que você vai fazer a linfodepressão, você pode fazer com bendamustina. E nos estudos de vida real, tem pacientes que, inclusive, dialíticos. Então, para mieloma múltiplo especificamente, não. Doença extranodal, os estudos mostram que houve um pior desfecho em relação à doença extranodal. Eu acho que um ponto que vale a pena nessa pergunta da Ju é a paciente, que a gente está falando de paciente idoso. Então, a gente sabe doenças de idosos, Alzheimer, Parkinson. Eu acho que é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Porque principalmente quando, agora falando igual a Mariana falou, né, de níveis de toxicidade, o Cilta-cel, ele tem um grande problema que hoje a gente sabe em relação a eventos adversos neurológicos. Então, além de risco de síndrome de neurotoxicidade clássica, né? Confusão mental, alteração de escrita, que é muito descrito, o paciente começa a escrever errado, escreve com letras bem miúdas, convulsão, tudo que faz parte do pacote de ICANS, né? Que é o síndrome de neurotoxicidade, outras complicações já têm sido vistas, inclusive a gente mesmo aqui na nossa instituição já vimos alterações relacionadas a, por exemplo, Alzheimer, alteração de memória, parkinsonismo. Então, são complicações que, queira ou não, a gente tem que saber que quando a gente está fazendo o uso desse CAR-T, podem ocorrer neuropatia, dor neurológica, dor em nervo periférico importante, com dor mesmo, neuropatia. Então, acho que assim, isso é uma visão importante que quando você está olhando o seu paciente. Por isso
Porque, por exemplo, aqui na nossa instituição, se a gente vai indicar CAR-T para algum paciente acima de 60 anos, a gente sempre faz uma avaliação geriátrica junto e o paciente sempre passa por uma avaliação neurológica antes mesmo do paciente receber realmente o tratamento com as células CAR-T, para a gente realmente conhecer esse paciente antes do tratamento e se caso alguma coisa aconteça, a gente sabe o basal daquele paciente e a gente até poder prever possíveis complicações. Então, a gente faz exames antes mesmo do paciente receber a terapêutica, essas avaliações que a gente está vendo que é muito positivo Eu em acho relação. que esse ponto é importante porque a gente está acostumado a falar, teve quase 100% de resposta, né? Mais de 90%, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o cuidado, né, com o paciente também, não é só a brilhante resposta, a gente tem que ter um cuidado muito adequado. E para você, Mariana, é um limitante o paciente ter uma idade avançada, disfunção renal e ter algum quadro neurológico anterior para você indicar Pra terapia otimização- biespecífico? Também não, né? A gente sabe, e acho que até acaba sendo, por ser mais rápido o uso, a gente acaba tendo mais facilidade de utilizar, mas realmente a gente teve, no estudo, teve a exclusão de pacientes com disfunção renal grave, mas na vida real a gente sabe que isso vem sendo utilizado e sem precisar fazer ajustes na medicação, por exemplo, no teclistamab. Então, na prática de dia a dia, a gente vai utilizar cada vez mais para pacientes com disfunção renal, para pacientes mais idosos que tenham condição de ser tratados, mesmo octogenários podem utilizar também o bispecífico, obviamente com os cuidados de escalonamento que a gente já sabe. Então, não, se o paciente tiver um bom performance, eu acho que é isso que a gente possa utilizar, sim. E os biespecíficos têm alguns outros alertas, né, de precaução, né? Qual você ressaltaria aí? A infecção. Né? A gente vê, principalmente com o alvo do BCMA, a gente sabe que vai acabar, né, de uma certa forma, destruindo plasmócitos normais também, que são aqueles responsáveis pela nossa produção de anticorpos, então é muito comum ter a hipogama e as infecções ao longo do tratamento, né, não só no início. Então, realmente, a gente lembrar de vacinação de paciente antes de começar a utilização, sempre tomar muito cuidado com a reposição de imunoglobulinas, alguns lugares já falam para repor mesmo todos os pacientes, outros, se tiver abaixo de 400, sempre repor, mas é uma conduta diferente do que a gente fazia, que era só se tivesse infecção de repetição. Visto o resultado dos estudos, a gente já recomenda repor sempre. As profilaxias, a gente está acostumado com mieloma, mas alguns pacientes acabam ficando sem profilaxia, então no caso do biespecífico, lembrar sempre de profilaxia viral, né, para herpes, profilaxia para pneumocistis, com Bactrim, se for possível utilizar, então esse cuidado infeccioso é muito importante, né, e vacinação, que a gente no dia a dia às vezes acaba esquecendo, mas além de Covid, de influenza, pneumococo, manter realmente o paciente muito bem cuidado para a gente não vencer o mieloma e acabar perdendo para uma infecção, por exemplo. Exato. Meninas, muito obrigada. Acho que esse é um dos assuntos mais apaixonantes aí da hematologia, né? O que está vindo de novo, né? Então, tanto o CAR-T-cell quanto o biespecífico. A gente tem bastante conteúdo quando a gente fala de mieloma múltiplo com especialistas internacionais, nacionais. Então, por favor, assistam o que a gente já tem disponível na plataforma e fica o convite para vocês virem mais e mais vezes Com aqui. certeza. Obrigada pela participação. Muito obrigada pelo Muito convite. obrigada, viu, Ju? Beijo.